E você também tem muitas músicas que cantam os atributos de Deus, a grandeza, a soberania, né? Tem uma música, eu até mandei acho que para Márcia recentemente, que estava cantando, era Rei Acima dos Reis. Rei acima dos reis, E Senhor acima dos senhores. tem uma que minha mãe até fala que quer que cante no velório dela, ela fala que é acima dele não há mais ninguém. Acima dele não há mais ninguém. Essa música não é minha não, mas foi uma das melhores versões que eu já fiz, que já encontrei. Deus vivo, que eu acho que está gravado, inclusive. Vivo, né? Como é que você acredita que cantar os atributos de Deus fortalece a vida da igreja sobre quem Deus é? E eu não sei, eu sinto falta hoje de músicas na igreja que cantem a bondade, a soberania de Deus. A gente está hoje olhando muito mais para a gente do que quando a gente deveria olhar para Deus, sobre quem Ele é, sobre a obra dele em Cristo. Como é que você tem enxergado isso? Eu realmente eu partilho da sua percepção. Eu partilho da sua percepção de que pouca gente escreve músicas sobre a natureza de Deus. E isso se dá ao fato de que os atributos de Deus você precisa cascavilhar, né? Você precisa garimpar na Escritura. Eles estão lá, mas você tem que estudá-los. E às vezes você... Um pouco de... Já que nós estamos falando de teologia para a vida, né? A teologia, ela tem essa função de juntar as pérolas que estão distantes uma das outras, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da teologia sistemática, o que é a sistemática? A sistemática pega os textos bíblicos que são congêneros, ou seja, que estão falando do mesmo assunto, coloca-os juntos e formula uma síntese desse ensino. Então, a teologia sistemática ajuda muito. Então, você citou Ele é o Deus vivo, essa música foi feita em cima da Confissão de Fé de Westminster, do capítulo que trata sobre a natureza de Deus, que também é uma coisa que é muito raro ouvir alguém escrever alguma música sobre um preceito da Confissão de Fé de Westminster. Mas como eu digo assim, pelo trabalho pastoral, isso para mim é o campo comum, né? E, de fato, eu acho que realmente falta hoje músicas que tratam da natureza de Deus. Isso eu acho essencial, porque conhecendo o Senhor que a gente vive, né? Conhecer e viver. E hoje, muito poucos compositores escrevem sobre Deus mesmo, sobre quem Ele é, como a Escritura revela a natureza de Deus, né? Existe muita música que fala sobre o que eu faço diante de Deus. Eu te louvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Mas Deus mesmo, e eu acredito que é porque dá trabalho. Tem que estudar, tem que ler. E é aí que entra a teologia. É aí que entra a teologia. E muita pouca gente, eu diria assim, poucos compositores querem ler. Eles não gostam de ler. Gostam de tocar, mas não gostam de ler. Daí fica limitado, né? E você usa a música também para um outro aspecto, que é o aspecto da missão, né, missional. Você compôs 2 músicas que eu acho, você pode confirmar, que saiu de uma conferência missionária. Uma é Leve Essa Chama e a outra é Cidade de Deus, né? Sim. Qual a importância para você da música na missão da igreja, a fim de levar pessoas a entenderem qual é a sua missão no reino, de proclamar o evangelho? E qual que é a importância da teologia da missão, quando você pega a teologia da missão, insere dentro da música para a vida prática da igreja e evangelismo? Bom, nesse caso aí, assim, raramente eu fiz uma música sem um compromisso, sem um evento dessa natureza. Raramente eu fiz alguma coisa, mas é raro. A maioria das vezes, né, por exemplo, tudo começou lá no Ipiranga. O Ipiranga tinha uma conferência de missões uma vez por ano. Essa conferência mobilizava durante vários meses a igreja, né, para preparação e tudo mais. Quando o Conselho de Missões definia o tema da conferência,
Imediatamente eles já diziam: pastor, é sua responsabilidade fazer a música tema. Então, durante todos aqueles 3 dias, sexta, sábado, domingo, a igreja cantava. A gente ensaiava antes, obviamente, mas cantava com a igreja naqueles 3 dias da conferência e, eventualmente, ficava fazendo parte da inódia da igreja. Mas sempre eu tinha um estímulo de escrever a música por causa da conferência. Como foram vários anos fazendo isso, então eu tenho... no caso do Leve Essa Chama, de fato essa música nasceu lá num dos aniversários, eu não me lembro se era 121, 127, eu não me lembro. Eu trabalhei na Igreja de Campinas, na primeira IPI, durante 5 anos. Essa música nasceu lá num daqueles 5 anos que eu estive lá. E foi para um aniversário da igreja. E eu me animei a fazer essa música pelo seguinte: a IPI de Campinas, a primeira igreja, era uma igreja centenária quando eu cheguei lá. Era uma igreja centenária. Ela é a quinta igreja presbiteriana organizada no Brasil. Então, é uma igreja que tem uma história, tanto na IPB quanto na IPI. Sim. Né? E eu estava lá, e tinha esse aniversário, e tinha uma programação especial e tudo. Eu pensei, poxa, a gente podia fazer... Eventualmente, a gente começou a fazer conferências missionárias, mas essa música nasceu justamente por causa de um aniversário da igreja, que eu queria marcar, assim, olha, a gente tem uma chama para levar, a gente recebeu dos nossos pais, mas a gente tem que levar para lá. Então, saiu, né? Há muito tempo, no coração de nossos pais, nasceu chama que faz sentir compaixão daqueles que vivem sem Deus. Né? Então, mostrando que a gente agora tem que leve essa chama até a próxima geração. Né? Então, eu penso que o músico tem que servir a igreja. É o caminho inverso do que a gente vê hoje. O músico vê a igreja como um meio de se projetar. Um trampolim para a sua glória pessoal. A gente faz parte de uma geração em que o músico era servo da comunidade. Isso vai influenciar a maneira de você tocar, a maneira de você compor, a maneira de você dirigir o cântico, a maneira de você ver a igreja. Tudo depende disso.